estendeu as suas mãos para mim. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Volte para o seu lugar, mas volte com a certeza no coração que você já recebeu dele nessa noite e que você já tocou nas mãos dele e que a vitória já está decretada. Aleluia. Não importa, querido, não importa que muitas vezes Satanás ele vem falar para você que você, e o papel dele é esse, ele incansavelmente, o diabo vem falar para nós que nós somos derrotados, que nós já perdemos. E ele vai fazer isso para tentar desanimar você. Ele vai falar tantas coisas para você para tentar minar a sua fé, para entristecer você, para que você não sinta mais vontade de ler a Bíblia, de orar, que você não sinta mais vontade de estar no culto, que você não sinta vontade de ir no seu grupo de relacionamento. Ele vai fazer, todas as vezes ele vai falar para você, não adianta ler, não adianta orar, não adianta ir no culto. Ele vai falar que você já perdeu, mas ele não sabe que aquele que é poderoso, que aquele que já decretou a nossa vitória lá na cruz há mais de 2000 anos atrás, ele está aqui dentro. Fala assim, ele está aqui, ó. Fala para Satanás agora. Fala assim, pode falar. Fala assim, olha. Fala assim, Satanás, vou te lembrar mais uma vez que parece que você tem amnésia. Vou lembrar você mais uma vez que aquele que está em mim, aquele que já te derrotou lá na cruz há mais de 2000 anos, vou te falar mais uma vez, ele está aqui comigo, ó. Ele está em mim, e ele que está em mim é muito mais forte, muito mais poderoso do que você que está aí perambulando pelo mundo. E ele já decretou a minha vitória e a sua derrota pelo poder do nome dele. E o nome dele, vou te falar, talvez você esqueceu, o nome dele é Jesus. Jesus, o Cristo. Aleluia, glória a Deus. É uma salva de palmas para Jesus, querido. Aleluia, Deus. Como é bom, né? Obrigado, querido. Mais tarde vocês voltam. Como é bom a gente estar do lado daquele que nunca perde, né? Está do lado de Jesus. Jesus, ele mesmo disse, né? Eu já venci. Eu já venci. E aqueles que estão comigo, aquele que crê em mim, são vencedores também. Aliás, são mais do que vencedores. Amém? Então nós podemos passar por situações, passamos por lutas muitas vezes, passamos por enfermidades, passamos por afrontas muitas vezes, porque tudo isso acontece porque nós estamos aqui vivendo nesse mundo ainda. E Jesus disse que nesse mundo que nós vivemos, por um breve tempo, ele disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas ele disse uma coisa que nós temos que deixar bem gravado no nosso coração e na nossa mente, e principalmente no nosso coração. Ele disse, mas tende bom ânimo. Ele está dizendo, nesse mundo vocês passarão por dias difíceis, por problemas, por algumas situações, mas tenham bom ânimo, significa alegria. Ele fala, tenham alegria. Sabe por quê? Porque eu já venci. Eu já venci. Esse problema que você está vivendo hoje, ele está dizendo para você, eu já venci, tem de alegria, tem bom ânimo.
essa situação que você está passando, talvez essa enfermidade, Ele fala para você e para mim: eu já venci. Tem de bom ânimo, tem alegria, eu já venci. E eu quero fazer de vocês que acreditam e creem em mim, eu quero fazer de vocês não só vencedores, eu quero fazer de vocês mais do que vencedores. Porque vencedores vocês já são. Agora, quando você acredita mesmo, de verdade, quando você não se entristece por essas coisas, quando você não tem dúvida na minha palavra, aí vocês se tornam mais do que vencedores. Amém, queridos? Porque vencer o diabo já foi vencido há 2000 anos atrás. E às vezes a nossa derrota não vem porque o diabo tem tentado contra as nossas vidas, é porque nós mesmos, às vezes, não acreditamos no poder que Deus pode fazer, no poder de Cristo sobre nossas vidas. E às vezes nós andamos como derrotados já sendo vencedores. Agora, quando nós não damos bola para Satanás, quando nós não ficamos entristecidos pelo momento que nós estamos vivendo, aí Jesus vem e fala: vocês são mais do que vencedores, porque vocês venceram o eu, venceram o seu próprio eu, o eu que te entristece, o eu que te desanima, o eu que te afasta dos irmãos, o eu que te afasta da presença de Deus. Então muitas vezes é o nosso eu que nos deixa ainda entristecido, nos deixa ainda não acreditando no poder de Deus na nossa vida, não acreditando naquilo que Cristo já fez por nós. Tudo isso é o nosso eu, não é o diabo, porque o diabo já foi vencido. Então ser mais do que vencedor é quando você consegue vencer as suas próprias limitações, as suas próprias tristezas, e acreditar em Cristo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe onde que é a minha e a sua força? Muitas vezes nós não temos forças de verdade para estarmos alegres, mas é nesse momento que nós temos que buscar força nele. A força vem dele, e quando nós colocamos a alegria dele em nós, ela é a nossa força que nos motiva e nos faz continuar. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Aleluia! Queria que nós vamos meditar nessa noite rapidamente. Num trecho, está lá em Mateus 8, livro de Mateus 8. Livro de Mateus, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. E nós vamos ver uma experiência de um homem que estava afastado da sociedade por conta de um problema que ele tinha. A Tamires já colocou ali, vamos ler? Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 3, diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Amém, irmãos? É isso que acontece quando Jesus estende as mãos dele a nosso favor. Aqui, esse texto está dizendo que, se você notar, Jesus desceu do monte. Os irmãos falam, esse monte foi quando Jesus fez aquela ministração do Sermão do Monte. E ali, grande multidão estava lá para ouvi-lo. A grande multidão estava lá com ele no topo da montanha, no topo do monte. E ele reuniu aquela multidão toda, ele começou a falar e a pregar. E pregou por várias horas ali, naquele Sermão do Monte. E falou sobre vários assuntos. Agora o texto diz que quando Jesus desceu do monte. Por que fala quando Jesus desceu do monte?
ele encontrou um homem leproso. Por que ele não estava lá? Porque ele não podia estar. Esse leproso, naquela época, ele não podia ter contato com ninguém. Ele tinha que ficar afastado da sociedade. E provavelmente ele estava lá até mesmo, talvez escondido ali. E talvez estivesse escondido, porque as pessoas não podiam vê-lo. Não podia tocar nele. Não podia estender as mãos por ele, porque a lepra era altamente contagiosa. E quando uma pessoa tinha uma lepra, e esse homem diz, lá em Marcos diz, que ele era totalmente leproso, ou seja, a lepra dele não estava localizada somente em uma parte do corpo, ele já estava todo tomado. Lá em Marcos diz que ele estava tomado de lepra. Então ele já estava num estado muito avançado dessa doença. Mas interessante que a multidão ficou por horas e horas ouvindo a Jesus ali, mas ele ficou lá embaixo, porque não podia se aproximar das pessoas. Mas se você vê aqui, esse homem ele tinha um diferencial da multidão. Ele tinha algo que diferenciava ele da multidão. Não era somente a lepra. Não era a lepra que diferenciava ele da multidão. Ele tinha algo espiritual na vida dele que era diferente daquilo que a multidão estava lá ouvindo Jesus. Porque multidão, queridos, simplesmente, ela ouve, mas ela não consegue acreditar muitas vezes no que está ouvindo. E Jesus, ele era assim, muitas vezes as grandes multidões se juntavam para ouvi-lo, mas aquelas grandes multidões eram poucos aqueles que se colocavam de fato como discípulo deles, aquele que queria segui-lo de verdade, aquele que acreditava nas suas palavras. E a multidão se reunia muitas vezes somente interessada naquilo que Jesus poderia dar. E muitas vezes Jesus multiplicava muitas vezes o pão, multiplicava o peixe, e por conta disso a multidão vinha somente para comer. E sabia que no final daquela ministração de Jesus, sempre ia ter algo que Jesus ia dar para eles. Mas aquele homem tinha algo diferente na vida dele. Talvez você venha aqui na igreja, querido, e eu creio que você precisa ter um posicionamento de discípulo de Jesus. Não somente interessado naquilo que Jesus pode dar, mas acreditar no poder que Ele pode ter sobre a sua vida. Aquele homem leproso, aquele homem que estava afastado da sociedade, note que ele não perguntou para Jesus. Se você voltar lá no texto, você diz que ele não perguntou para Jesus se Jesus poderia curá-lo. Isso aí já estava resolvido no coração dele. Volta lá um pouquinho, Tamires. Acho que é no 2, 8:1, o 2. Aqui ele diz, ele adorou, não está dizendo que quando Jesus desceu do monte, um leproso aproximando-se, adorou de joelhos. Queridos, deixa aí um pouquinho, Tamires. Para adorar de joelhos, querido, é um sinal de rendição total. Adorar é um sinal que você está colocando a sua vida nas mãos daquele homem. E esse leproso, ele nem subiu lá no monte, ele estava lá embaixo. E diz que ele adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Então no coração daquele homem já estava resolvido, ele não tinha dúvida nenhuma. Ele não tinha dúvida nenhuma no seu coração, que se Jesus estendesse as mãos a favor dele, ele seria curado. E ele pergunta para Jesus: eu sei que tu podes, se o Senhor quiser, se quiseres. Olha o que ele fala. Ele fala assim: eu sei que do poder do Senhor. Ele o adorou. E quantas vezes nós não conseguimos adorar o Senhor? Adorar, querido, é independente do nosso problema ter sido resolvido ou não. Você vê que esse homem, ele chegou diante de Jesus ainda leproso.
mas ele ajoelhou e o adorou. E ele falou: eu sei do seu poder, eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode me deixar limpo dessa lepra, se o Senhor quiser. Ou seja, ele não está colocando nenhuma condição dele mesmo, simplesmente ele já entregou a vida. Esse homem já tinha entregue a vida dele ao Senhor Jesus, porque ele nem esperou o Senhor Jesus curar ele, limpar ele, para ele se ajoelhar diante dele e o adorar. Ou seja, ele tinha certeza no coração dele que aquele homem, que Jesus, o Cristo, ele poderia fazer e resolver o problema dele independente. Agora, quantas vezes, querido, nós não conseguimos adorar o Senhor no meio de um problema? Você consegue adorar o Senhor no meio de uma crise que você está passando no seu casamento? Você consegue adorar o Senhor no meio de um desemprego? E talvez esse desemprego já está durando já desde 2020, talvez quando você foi demitido por conta da pandemia. E até hoje talvez você não conseguiu, mas você consegue adorar esse Senhor? Mesmo no meio de um desemprego? Talvez você consiga adorar o Senhor no meio de uma enfermidade. Nós temos um irmão nosso, Marcos Filório, muitos irmãos conhecem aqui, da igreja lá do Casarão Vila Vitória. Ele está lá em Santa Catarina, ele está com o corpo dele todo tomado pelo câncer. Ficou sabendo faz questão de 25 dias atrás. Começou a sentir umas dores e foi totalmente tomado. Agora foi transferido para Santa Catarina. Mas os irmãos que têm contato com ele, em nenhum momento ele tem colocado assim o coração dele em dúvida naquilo que Deus pode fazer na vida dele. E ele falou uma coisa assim: olha, eu sei que a minha situação é praticamente irreversível. Ele conversando com o pastor Flávio alguns dias atrás, agora ele foi transferido para Santa Catarina. Eu sei que, humanamente falando, minha situação é praticamente irreversível, porque já tomou os pulmões, tomou os ossos, chegou no cérebro, está em estado muito ruim. Ele falou: eu sei que a minha situação aqui para esse mundo ela é praticamente irreversível, mas eu sei que o Senhor pode fazer na minha vida, que se Ele não fizer aqui, eu sei que Ele já fez, e lá na glória eu vou encontrar com Ele. E esse homem continua adorando ao Senhor, independente da situação que ele está vivendo. A notícia que tem chegado dele, o filho dele mandou um WhatsApp na sexta-feira, e disse que ele está com o coração dele em adoração, mesmo estando num estado desse. Agora, talvez você está aqui nessa noite e não consegue adorar ao Senhor, talvez porque você só tem simplesmente uma conta de água atrasada, não conseguiu pagar. Talvez porque você está com uma dor de cabeça, ou teve um problema na sua família essa semana, teve uma discussão, uma afronta, e não consegue adorar o Senhor. Mas se você vê esse homem, totalmente tomado pela lepra, não podia estar no meio das pessoas como nós ficamos. Talvez se ele estivesse aqui, ele não poderia estar aqui, talvez ele estaria lá no meio da rua, lá do outro lado da calçada, ouvindo essa mensagem. Ele não poderia estar aqui dentro, mas lá do outro lado da rua, imagine só um homem leproso, talvez que não conseguisse entrar aqui dentro, não poderia estar com aquelas pessoas lá no monte, ouvindo Jesus, estando próximo de Jesus. Ele estava afastado, lá no pé da montanha, mas lá de longe, quando Jesus desceu, ele se aproxima, ele adora Ele, se ajoelha, e tem fé suficiente para dizer: eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu não sei o que você está passando aqui nessa noite, mas fala no seu coração para Deus: eu sei, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar essa situação da minha vida hoje. Eu sei que quando eu sair daqui desse lugar, voltar para minha casa, eu não vou chegar na minha casa do mesmo jeito que eu cheguei aqui nessa igreja. Eu não vou chegar na minha casa do mesmo jeito que eu saí.
eu sei que eu posso chegar na minha casa totalmente restaurado e mudado na minha fé, porque eu creio que o Senhor pode fazer. E esse texto está dizendo, né, que após a aproximação dele, ele adorou, e mesmo sabendo que a sociedade toda o condenava, o julgava pelo estado dele. Queridos, uma coisa eu sei, e você também sabe, que quando Jesus estende a sua mão na direção de uma pessoa, e quando a pessoa crê nesse Jesus de todo o coração, ela não volta para casa do mesmo jeito. Esse homem não voltou. Aliás, ele nem voltou mais. Sabe por quê? Naquele tempo existia um lugar que se chamava Campo dos Leprosos. Esse homem, ele saiu do Campo dos Leprosos porque era um lugar que era reservado somente para quem tinha lepra. Essa pessoa era afastada, tirada da sociedade, era mandada para esse campo, porque nesse campo era um lugar que só ficavam os leprosos. Provavelmente esse homem saiu daquele campo, escondido, porque ele não podia estar no meio das pessoas. Agora, uma coisa interessante, esse homem, ele nem... Nós falamos aqui que nós não voltamos para nossa casa do mesmo jeito que nós saímos quando Jesus toca em nós, né? Agora esse homem não precisou nem voltar para o lugar dele. Aleluia! Esse homem, ele nem precisou mais voltar para o campo dos leprosos, porque quando Jesus estendeu as mãos para ele, falou, eu quero, falou, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falou para ele, eu quero, estendeu as mãos sobre ele, e esse homem, sabe o que aconteceu com esse homem? A Bíblia diz que Jesus falou para ele, agora faz o seguinte, se você continuar o texto, lá em Mateus ou em Marcos também diz, em Lucas também fala assim, Jesus fala para esse homem, olha, não fala para ninguém, viu? Não fala para ninguém o que aconteceu, vai até o sacerdote e dá para ele a oferta devida. Mas sabe o que esse homem fez? Esse homem saiu pulando, cantando e anunciando em todo lugar o que tinha acontecido com ele. Ele não voltou mais para o campo dos leprosos, pelo contrário, ele voltou para o meio da sociedade, ele voltou para o meio dos amigos, ele voltou para a família, e onde ele passou, ele anunciava, ele me curou, eu estou limpo. Amém, queridos? É assim que acontece. Aleluia, quantos podem dar um glória a Deus por isso? Então é assim que acontece quando Jesus estende as suas mãos ao nosso favor. Nós saímos cantando, pulando e anunciando, ele me curou, ele restaurou, ele abriu a porta do emprego, ele, como é que eu vou falar? Restaurou o meu casamento, ele trouxe o meu filho de volta. Ele trouxe meu filho de volta para casa, ele trouxe meu filho de volta para a igreja. Então, queridos, quando você sente isso, é assim que nós falamos. Então todos aqueles que sentem, crendo que Ele pode estender as mãos e você acredita, não volta para casa do mesmo jeito. Esse homem saiu daquele lugar limpo, porque ele foi ousado. Esse homem, ele foi ousado naquele dia. Ele foi ousado em ir ao encontro de Jesus. E o que nós precisamos, querido, é ter ousadia para que nós possamos adorar e chegar até Jesus. Você precisa ser ousado, ter ousadia. Você vai na igreja? Vou. Talvez os seus parentes, seus familiares te criticam, né? Talvez seu marido. Você está indo numa igreja? Você precisa ser ousado, ousada. Estou indo sim. Eu estou indo para adorar ao Senhor. Eu estou indo para pedir para Ele me curar. Estou indo para pedir para Ele me restaurar nosso casamento. Estou indo para Ele pedir para Ele a sua conversão. Estou pedindo para Ele, meu filho, para Ele te trazer de volta. Estou indo na igreja sim. Esse homem foi ousado, porque ele precisava ser muito ousado, querido. Primeiro que ele não podia estar ali. Ele era proibido de estar ali. Ele correu o risco ali de ser morto, apedrejado. Ele saiu lá do campo dos leprosos,
Ele correu o risco de ser apedrejado e morto ali, porque ele não poderia estar ali, mas teve a ousadia de ir ao encontro do Mestre, ao encontro de Jesus. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós queremos, porque falta para nós ousadia. Ousadia para buscarmos ao Senhor da maneira que nós devemos buscar. E esse homem buscou da maneira correta. Ele chegou diante dele, se ajoelhou e adorou a ele, e creu. Eu falei, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer na minha vida. E esse homem saiu limpo. Ou seja, a cada dia que passa, querido, nós temos que aprender com esse homem. Eu e você, nós precisamos aprender com esse homem, porque nós estamos vivendo um tempo de incredulidade. A Bíblia diz que no finais do tempo haveria um tempo de esfriamento, apostasia. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Eu falei com o pastor José essa semana, nós entramos numa resenha essa semana. Aí o pastor José, ele falou assim, Clovinho, a igreja vai ser perseguida, a igreja está sendo perseguida. Eu falei, pastor José, não está sendo perseguida. A igreja está entrando num estado de apostasia, de incredulidade. O problema é esse tempo que nós estamos vivendo, que a perseguição vai vir quando nós estivermos falando e anunciando Jesus nos 4 cantos desse mundo. E nós não estamos fazendo isso ainda. Tem muitos lugares que ainda não ouviram falar de Jesus. E a perseguição vai vir contra nós, contra a igreja, quando nós conseguirmos anunciar a Jesus nos 4 cantos dessa terra. Isso ainda não aconteceu. Isso que o senhor está entendendo, pastor, de perseguição, não é perseguição. É porque a igreja muitas vezes se posiciona de uma forma política, defendendo um ou outro. Mas o que está acontecendo com a igreja, sabe que é incredulidade, é apostasia. Então nós estamos vivendo como igreja, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, não é perseguição, é apostasia. É uma incredulidade. Então nós precisamos aprender com esse homem. Precisamos aprender com esse leproso, que nós precisamos adorar ao Senhor, nós precisamos crer no Senhor, nós precisamos pregar ao Senhor, nós precisamos testemunhar do Senhor, em tempo e fora de tempo. Ou seja, não existe lugar, não existe hora, não existe momento, nós precisamos falar de Jesus onde nós estivermos. Nós precisamos anunciar o que Jesus fez na nossa vida em todos os lugares. Nós precisamos acreditar nele de todas as formas. Nós precisamos acreditar nesse Jesus de todas as formas, adorar ele em todo lugar. Não é só de domingo a domingo, domingo em domingo. Não é domingo a domingo, é domingo em domingo, Muitas vezes nós só lembramos de Jesus, de adorar a ele, só no domingo, só no dia do culto. Nós lembramos de nos ajoelhar diante dele e o adorar e orar a ele só de domingo em domingo. Mas precisa ser de domingo a domingo. Você precisa estar diante dele, prostrado e ajoelhado no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Querido, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos orar sem cessar. Não existe isso. Para nós precisamos orar sem cessar. É o tempo todo, está trabalhando, está fazendo lá pecinha. Oh Deus, oh aleluia Jesus, Senhor estendeu as suas mãos, está lavando roupa, quando o Senhor estendeu, aleluia Jesus, oh glória a Deus, estou trabalhando de Uber, com o Senhor, as suas mãos, Deus querido, oh Senhor, abaixa a gasolina, Pai querido, em nome de Jesus, para mim render mais, oh Deus, para diminuir essas horas de trabalho, que eu tenho que trabalhar mais, oh aleluia Deus, quando o Senhor estender as suas mãos, oh está lá na feira vendendo a banana, olha a melancia, oh Jesus querido, olha a abobrinha, oh Deus, olha o tomate, está baixando, oh aleluia, glória a Deus, querido. Então, a Bíblia diz que nós precisamos orar sem cessar. Esse homem é um exemplo para nós. O que nós precisamos, querido, é exatamente seguir o exemplo dele. Ele ouviu falar de Jesus, talvez lá no campo, talvez ele encontrou até com daqueles, talvez a motivação dele ter ido lá ouvir Jesus, talvez ele encontrou um daqueles 10, daqueles 9 lá que foi curado e não voltou, talvez. Eu ouvi falar, aqueles 9 lá foram lá para Jesus, eu vou lá também. Talvez ele soube o testemunho daqueles 10 que foram curados.
E talvez ele ouvindo o testemunho deles, ele foi lá. Não precisa também, se ele fez isso naqueles caras que nem acreditavam muito, vai fazer na minha vida também. Talvez aquele que voltou, a Bíblia diz que Jesus encontrou 10 leprosos um dia, e só um voltou. Talvez esse um que voltou anunciou para ele. Talvez ele foi lá no campo, ó, Jesus está curando, ele me curou, olha. Ele falou, se ele curou ele, eu acredito que vai me curar também. Nós pregamos assim, querido. Há 28 anos atrás, eu não paro de falar, onde eu vou? Jesus curou minha filha. No dia 21 de agosto de 1994, ele estendeu as mãos sobre a minha casa, sobre a vida da minha filha e curou. Há 4 anos atrás, isso depois Jesus foi estendendo. Eu vou falando mesmo, querido, eu não canso de falar isso. Há 4 anos e meio atrás, Jesus estendeu as mãos sobre a pastora Evelyn e a curou de um câncer. E Deus vem fazendo a cada dia sobre nossas vidas. E você precisa falar. Ah, mas eu já falei, fala de novo. Vai falando, querido. Nós vamos seguir o exemplo, nós não podemos entrar num estado de incredulidade. Sabe, irmãos, você está aqui nessa noite porque um dia Jesus estendeu as mãos para você. E talvez hoje você está passando e você já tem essa experiência com Jesus. E talvez hoje você esteja passando por uma situação que você não pode ter dúvida. Se Ele estendeu uma vez, Ele vai fazer de novo. Se Ele te curou uma vez, Ele vai te curar de novo, querido. Se Ele arrumou aquele emprego maravilhoso que você trabalhou nele durante 4, 5, 10 anos, e hoje você está desempregado, Ele é o mesmo. Ele vai arrumar, Ele vai abrir outra porta de novo para você. Não pode desanimar. Sabe, nesse mundo nós vamos passar por aflições, então vem problema, vai problema, vem problema, vem problema, mas agora uma coisa que não muda é a mão do Senhor estendida sobre nós. Os problemas muitas vezes eles vão e voltam, mas uma coisa que permanece para sempre é as mãos do Senhor estendidas ao nosso favor. Porque Ele disse, né? Olha, minha mão, ela não está encolhida. E os meus ouvidos não estão tapados, para que eu não lhe possa lhe abençoar. Todas as vezes que você vier a mim, você vai sentir a minha mão te abençoando. Então não seja incrédulo. Porque muitas vezes a incredulidade está muito mais dentro da igreja do que fora da igreja. Porque muitas pessoas que estão ouvindo falar de Jesus aí fora, vêm para a igreja, como eu fui. Eu crendo que mesmo não tendo experiência nenhuma com Jesus, eu fui crendo. Naquele momento meu coração se encheu de fé quando pregaram para mim que Ele poderia curar minha filha. Mas quando a pastora teve um câncer, pela experiência que eu tive, se Ele curou a minha filha, se Ele curou a Débora quando nasceu, se Ele restaurou minha casa que foi atingida por uma enchente e nos deu outra muito melhor, se Ele curou a pastora, eu falei, Ele vai fazer de novo. Quando a pastora estava doente, nós nos reunimos e oramos e falou, se Ele já fez tantas vezes, Ele vai fazer de novo. Sabe o que aconteceu, querido? Ele fez de novo. Passamos por problemas financeiros, passamos por problemas financeiros aqui na igreja, colocamos diante do Senhor, Senhor, estenda as suas mãos, e Ele fez de novo. Então, o que você está vivendo hoje, pode ter certeza de uma coisa, se Ele fez um dia, Ele vai fazer de novo. Aleluia! Ele vai estender de novo as suas mãos. Agora não seja incrédulo, porque nós estamos vivendo um tempo de incredulidade, um tempo de apostasia. Sabe, nós não podemos deixar que isso entre no meio da igreja. Sabe, aquela afirmação do leproso está repleta de uma certeza que reside muito mais em Jesus do que nele mesmo. Ele tem certeza absoluta. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Quantos creem aqui que se Jesus quiser, Ele pode fazer um milagre na sua vida hoje? Aleluia, pode fazer mesmo. Agora perguntar, se Ele quiser, querido, Ele sempre vai querer. Ele sempre vai querer te abençoar. Ele sempre vai querer realizar um milagre na sua vida. Então a certeza daquele homem lá é uma certeza que Jesus não vai deixá-lo. Aquele leproso, ele baseou a cura dele no que ele sabia. Ele baseou a cura dele no que ele sabia do que o mestre poderia fazer. Amém? Ele sabia. O Carlinhos, quarta-feira, estava testemunhando aqui. Ele resistiu
por algum tempo, e deixar Jesus estender as mãos sobre a vida dele. Mas quando ele ouviu aquele louvor na oficina, trouxe as lembranças, trouxe para a memória dele o que Jesus já tinha feito um dia na vida dele. Ele resistiu por um tempo, mas quando a situação apertou, ele foi até Jesus, porque ele sabia, ele tinha uma certeza no coração. Ele fez uma vez a minha vida, uma vez ele me tirou da situação que eu estava. Eu voltei, mas eu sei que ele pode fazer de novo. Então a nossa certeza é essa, querido, saber que ele pode. Jesus ficou compadecido daquele homem, estendeu as mãos sobre ele, tocou e disse: eu quero, seja limpo. Quando o Senhor estendeu as suas mãos, quando estendeu as suas mãos para mim. Eu fico imaginando esse leproso. Esse leproso, acho que ele saiu dali, ó. Jesus se compadeceu dele, estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, seja limpo. Imagina esse leproso depois, chegando lá para o sacerdote. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Jesus estendeu. Você pode cantar isso? Chega para alguém e fala: eu estou aqui, sabe por quê? Porque Jesus estendeu as mãos para mim. Sabe por que eu estou sorrindo? Sabe por que eu estou em paz no meio de uma guerra? Porque Jesus estendeu as mãos para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas Ele se compadeceu de mim e estendeu as mãos. Então você pode crer nisso, querido, você vai viver isso. O que aconteceu no coração daquele leproso foi um reconhecimento. Quando você canta uma coisa dessa, quando você sai cantando para todos os lugares, anunciando a Jesus, como aquele homem saiu depois e anunciou a Jesus em todos os lugares que ele passava, foi um reconhecimento de gratidão, foi uma libertação, foi uma transformação na vida dele. Ninguém que passa por uma experiência dessa não tem um coração de reconhecer o que Jesus fez. Sabe, o que aconteceu na minha vida 28 anos atrás, lá para cá tantas coisas aconteceram, mas eu não consigo esquecer de nenhuma. Eu sou grato, você precisa ser grato, ser transformado por isso. É quando as coisas acontecem, é uma alma que se desprende em adoração, e em louvor, em afirmação diante de Deus. Jesus disse para aquela mulher lá no poço: os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. A nossa adoração, quando nós temos a experiência de quando Jesus estendeu as mãos para nós, não é uma adoração que sai só da boca, não. É uma adoração que sai do espírito nosso, sai em verdade. Eu canto mal pra caramba, querido, eu canto mal, mas eu canto. Sabe por quê? Sabe, quando eu trabalhava na Sangoban, queridos, o pessoal dava risada. Eu falei: tá, pode dar risada. Eu cantava. Às vezes estava lá no meio do expediente, eu começava a cantar, cantava mal, todo mundo, sabe, falou: não quero nem saber, eu quero é Deus, estou cantando mesmo. Daqui eu canto mal pra caramba, não quero nem saber. Eu atrapalho a Érico, atrapalho o Vitor, atrapalho as outras, eu não quero nem saber. Eu não tenho técnica nenhuma, porque o Senhor Jesus, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Eu não preciso ser formado em música não, que eu quero cantar. Você precisa cantar, canta onde você estiver. Canta no meio da sua família, canta em casa, canta no chuveiro, canta na sala, canta no almoço, sabe, canta lá onde você trabalha, onde você estiver, canta. Se alguém quiser falar assim que você canta mal, não tem problema cantar mal. O Senhor recebe, querido, porque o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Então vamos adorar, vamos cantar, vamos louvar esse Senhor. Agradeça a Ele porque Ele fez na sua vida, agradeça porque Ele fez na sua filha. Eu estava aqui com os meus netos no colo, o Luquinhas e a Isabela. Para quem não sabe, é um casalzinho de gêmeos. É filho daquela menina com
quando tinha 3 aninhos. São os meus netinhos, daquela menina que tinha 3 aninhos, há 28 anos atrás, em que os médicos não viam a solução para ela. Mas quando o Senhor tocou, estendeu as suas mãos, e hoje eu estava louvando aqui, eu falei, obrigado, Senhor, pelos meus netos. Esses netos são fruto daquela menina, que há 28 anos atrás os médicos não viam a solução para ela. Mas é que está aqui, ó, são os filhinhos dela, são os meus netinhos, um casalzinho de gêmeos, um presente do Senhor na minha vida. Mas há 28 anos atrás os médicos não tinham solução para minha filha. Mas naquele dia o Senhor tocou. Naquele dia o Senhor estendeu as mãos dele ao nosso favor. E hoje eu posso estar aqui adorando ao Senhor, em espírito e em verdade, com os meus netos no colo, testemunhando daquele milagre de 28 anos atrás. Jesus continua fazendo. Jesus é o mesmo que curou aquele leproso, que estendeu as mãos para aquele leproso, é o mesmo que estendeu as mãos para a minha vida, é o mesmo que tem estendido as mãos na sua vida, querido. Agora eu e você precisamos ter sempre esse coração de adorador. Temos que compreender que a fé, queria que os irmãos subissem, por favor. Temos que compreender que a fé é muito mais do que regras. Fé, queridos, não é regra. Nós não temos uma regra para ter fé. Ela é para ser vivida em toda a extensão da nossa vida. Amém? A fé, querido, não é. A fé, ela vem, a Bíblia diz que a fé não tem nenhuma regra. A fé, ela vem simplesmente pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor, a palavra de Deus. A fé vem para ouvir aquilo que Deus fez na vida do seu irmão. A fé vem para ver aquilo que Deus fez na sua vida um dia. Nós temos que formar um memorial na nossa vida diante de Deus, porque ela é para ser vivida, ela é para ser estendida por toda a extensão da nossa vida. O Vitor pregou outro dia aqui, ele falou, isso aqui, querido, é o que nós, isso aqui é a eternidade toda. Isso aqui é o que nós conseguimos enxergar. Isso aqui tudo é eternidade. E que nós vivemos movido por essa fé. Precisamos ver os efeitos da transformação que Jesus já efetuou em nossas vidas. E demais e nunca deixar de testemunhar as suas maravilhas. Amém? Testemunhe, adore, fala ao Senhor. Agora eu queria que ficasse de pé só aqueles que um dia sentiu que Jesus estendeu suas mãos. Aquele que sente que um dia Jesus já estendeu as mãos a seu favor, fique de pé. E talvez aquele que nunca teve essa experiência, fique de pé também, porque Ele é o mesmo que fez e continua fazendo. Espírito Santo de Deus, a minha oh Deus querido, estava longe, enche o coração, Deus.